boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui na Escola da Autopesquisa da Consciência. Nós vamos destacar a presença aqui da Secretaria Municipal da Cultura, a coordenação do livro e literatura, que veio prestigiar aqui o lançamento do Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa. E vou fazer uma rápida apresentação aqui da mesa. Em primeiro lugar, a professora Roseli Oliveira, que é autora do dicionário, é graduada em letras, com ênfase em português e em inglês, e completa a vivência pessoal agora no trinômio bibliografia, lexicografia e enciclopediografia. É voluntária da Lexicoteca do Holociclo, localizado no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, que é o CAEC, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Verbetógrafa e também voluntária da Enciclosapiens, instituição do terceiro setor dedicada à atualização e organização da Enciclopédia da Conscienciologia. É especialista em omnigrafia e revisora de verbetes da enciclopédia. Também temos a honra de ter aqui na escola hoje o escritor Charles Kiefer. Foi convidado especialmente para conhecer o dicionário e debater, conversar com vocês aqui hoje e com a professora Roseli e a professora Sônia. Charles é professor de literatura e instrutor de oficinas literárias, tem mestrado em literatura brasileira e doutorado em teoria da literatura, estreou na ficção em 1982 com a novela Caminhando na Chuva, publicou mais de 30 livros, entre eles O Pêndulo do Relógio, A Dentadura Postiça, Dedos de Pianista, O Escoteão da Sexta-feira, Logo Tu Repousarás Também, Os Ossos da Noiva, Valsa para Bruno Stein, A Face do Abismo e Quem Faz Gemer a Terra. Já recebeu os prêmios Jabuti, Afonso Arinos e Monteiro Lobato, entre outros. Em 2008, foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. A coordenadora da Escola da Autopesquisa da Consciência, a professora Sônia Cerato, que está aqui na mesa também, é a bióloga e mestre em educação, tendo atuado por 50 anos como professora. Foi agraciada com menção honrosa pelo governo do estado do Rio Grande do Sul por serviços prestados na área educacional. É consciencióloga, atuando como professora, palestrante e, em alguns casos, como epicentro na Europa e em capitais e outras cidades brasileiras. Entre as suas obras publicadas estão A Ciência, a Conscienciologia e as Ciências Convencionais, Macrosomatologia, Estudo do Corpo Humano Fora de Série, Introdução à Ciência do Macrosoma e 1111 Pensatas da Autopesquisologia. E também temos o prazer de receber aqui conosco a primeira presidente executiva da União Brasileira de Escritores do Rio Grande do Sul, Marília Becker. É advogada, professora adjunta do Departamento de Sociologia da URGS, mestre em Sociologia Industrial pela PUC, é autora de 7 livros sobre temas que versam na área da agroindústria. Em 2013, coordenou as antologias da União Brasileira de Escritores do Rio Grande do Sul. Muito obrigada a todos e deixo vocês aqui com os nossos debatedores. Ficamos felizes em receber todos vocês. De uma forma bem geral, nós vamos dar uma ideia do que é a Escola da Autopesquisa, considerando que tem pessoas novas aqui pela primeira vez. Como o tema diz, a ênfase está no autoconhecimento maior, profundo de si mesmo, cada vez mais lúcido, mais coerente, mais claro, mais objetivo. Então, todo o nosso trabalho é voltado para um pilar da escola, que é o da autopesquisologia, de forma tal que todos nós nos tornamos, e convido a todos para esse desafio, tanto objeto quanto sujeito da própria pesquisa. E o trabalho de hoje, sem dúvida, vem enriquecer muito neste sentido, para que nos tornemos cada vez mais lúcidos do que pensamos, do que sentimos, como que nós nos relacionamos, como é que a nossa convivência e assim por diante, ampliando cada vez mais, para que possamos, em conjunto, construir um universo mais fraterno, de consciências mais lúcidas e mais conscientes. Os nossos laboratórios todos se voltam para isso. Vocês têm no material de vocês um livro que ficou na escola conhecido como Livro Branco. Ele foi editado em 11 de abril de 2006, quando nós lançamos a escola, onde vocês encontram neste livro toda a metodologia de como a escola trabalha, os seus pilares, os seus axiomas, tá? Todos vocês devem ter aí na pasta, né?
o colega me está fazendo o favor de mostrar. A partir daí, nós iniciamos formalmente em 11 de abril de 2006, nossas atividades vêm expandindo. A nossa autora, que aqui está ao lado, é conhecida de muito tempo, é também, como alguns de vocês, uma amizade raríssima. Que estejamos no mesmo lugar ou não, a amizade continua muito forte e sincera. Então, tivemos muito prazer em convidá-la para vir aqui participar conosco e enriquecer o nosso debate. Em função disso, fizemos 2 brindes para ela, 2 presentes. Um outro que vocês têm também aí na pasta, que está com uma folhinha verde, se quiserem acompanhar, na pasta que vocês têm, que exatamente a ideia foi passar um pouco sobre o que seria a eufemismologia, mas fundamentalmente em relação a eu próprio, como é que eu atuo nesse sentido, né? Então, são as 10 pensatas que nós fizemos aqui, que estamos oferecendo à colega, e também o verbete do nosso colega Alano Lacerda, que escreveu, coincidentemente, sincronicamente, sobre a consciência eufemística. O verbete talvez não esteja no material de vocês podem acompanhar no YouTube, temos mais de 60 vídeos no YouTube, vocês poderão assistir o debate sobre a consciência eufemística. Então, a nossa ideia era dar uma lida rápida nessas pensatas, para estimular um pouco já desde agora o debate de vocês e dar uma ideia do que nós aprendemos com a leitura do livro de Roseli Oliveira. Eu penso que ele satisfaz e atende com maestria 2 grandes finalidades ou 2 grandes missões. Então, se vocês me permitem, eu vou fazer uma leitura rápida das pensatas. Vocês podem interromper se quiserem. Consideramos, então, que a autoeufemismologia seria a ciência aplicada aos estudos específicos, às autopesquisas dos eufemismos. O estudo de eufemismo é temática essencial a todo autopesquisador que busca ampliar a autocognição, qualificar os argumentos e os discursos. Vejam a importância do tema para nós todos que somos autopesquisadores da consciência. A consciência pode acobertar-se, esconder-se por trás do emprego de eufemismos. Na prática política em geral, para exemplificar, é usual, contumaz, o comunicador procurar mascarar as autocorrupções com o uso de eufemismos, falácias, engodos. O conscienciólogo, que é o pesquisador da consciência, pesquisa e investiga a eufemismologia a fim de aplicar a tarefa do esclarecimento honesta, sincera, autêntica, sem mentiras ou meias verdades, fato que exige maestria no uso do conteúdo e da forma, no conforto. A cosmoética impactante fundamenta-se na lisura, na retidão de palavras, sem suavizar ou minimizar a intercomunicação consciencial. Não obstante, ela é fundamentada na dosagem do fraternismo. A consciência com vontade de aprender, e aqui temos exemplo de diversas consciências com essa característica, de saber, de pesquisar e de redigir, empenha-se em ver, em ouvir, em conhecer o real significado das palavras e circunstâncias de aplicação, priorizando o estudo do léxico para qualificar a redação textual sem tensões, tortuosidades ou lacunas. A eufemismologia retrata o contexto social, a cultura e a cronêmica, sendo, como toda a ciência, dinâmica e relativa, pois se desenvolve na medida dos novos significados e achados. A intenção clara, lúcida, do falante em relação a si e ao entorno impede que a pessoa seja manipulada ou manipule os demais com o uso de eufemismos ou outras figuras de linguagem. Os lexicólogos que desenvolvem autoperspicácia quanto aos meandros da temática de pesquisa léxica, ponderando sobre a escolha das palavras e a adequação aplicativa, aprofundam o auto-saber e ampliam o próprio mundo pessoal, a sua cosmovisão. A pesquisa séria, responsável, que sem dúvida a professora Roseli, que está aqui conosco, exemplifica, com determinação lexicográfica,
qualifica o desempenho cerebral do pesquisador, gerando melhor acesso ao paracérebro, aos paracórticos, à paralinguagem e às retrovidas, onde de fato está toda a nossa história consciencial. Então, de uma forma bem sintética, nós diríamos que o dicionário de eufemismos da autora Roseli Oliveira responde a duas grandes finalidades. Primeiro, cumpre a missão de preencher uma lacuna lexicográfica no idioma português. 2. De outra forma, talvez do ponto de vista de autopesquisa, mais prioritária ou ainda de maior alcance evolutivo, porque faculta a cada leitor pesquisar a si próprio, descobrir as próprias lacunas ou fissuras pessoais evidenciadas nos argumentos e nos discursos como forma de acobertamento, de mascaramento de informações sobre si mesmo. O olhar hiperconsciente, agudo, da redatora lexicógrafa enriquece o dicionário de eufemismos, qualifica o léxico, melhora a autocognição por torná-la mais autoconsciente e mais lúcida. Desafio para todos nós e, sem dúvida, para autopesquisadores. Quisemos colocar aqui, confirmando e ratificando que a colega colocou na página 7, né, do seu próprio dicionário, de que as entrelinhas importa olhar e destacar as entrelinhas, porque elas nunca estão em branco. Elas podem conter informações mais precisas do que as linhas digitadas, sinalizando a lógica multidimensional de corredatores a ser auscultada por quem objetiva algum dia chegar à linguagem da compreensão de cada consciência. Esse é um desafio futuro lá para todos nós alcançarmos, né? Isso aqui foi mais ou menos para provocar um pouco vocês em algum tema, em alguma ideia, alguma palavra nova, né? Antes de nós passarmos para os nossos colegas que vão enriquecer com suas perguntas, né, o tema todo, e vou passar à colega autora. Em primeiro lugar, meu nome é Roseli Oliveira. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e gostaria de agradecer também o enriquecimento e a troca de ideias que vocês irão nos proporcionar. Eu gostaria de falar alguma coisa a meu respeito. Por exemplo, por que eu fazer um dicionário? Eu me lembro que minha mãe me dizia que quando eu comecei a falar, normalmente as crianças falam papai, mamãe, água ou papá. Eu falei, a minha primeira palavra foi por quê. Muito interessante isso. Por quê? Daí em diante, eu enlouqueci os meus pais, literalmente, porque tudo eu queria saber por que disso, por que daquilo, e por quê. Chegou um momento, quando eu tinha 8 anos, eu cheguei para o meu pai e falei assim, compra um dicionário para mim, porque vocês não estão sabendo responder minhas perguntas. E foi o primeiro livro que eu ganhei. Esse dicionário foi o dicionário Aulete. Tá? E meu segundo dicionário foi o dicionário Aurélio. O primeiro foi o Caldas Aulete e o segundo foi o Aurélio. E de lá para cá, eu literalmente amo dicionários. De qualquer tema, tá? De qualquer taxologia, eu amo dicionários. Um dos trabalhos que eu desenvolvo lá no Holocirco, como voluntária, é exatamente fazer fichamentos e taxologia de dicionários. Fichamento até que é relativamente fácil, para quem gosta, né, Sônia? E conhece. Mas é uma coisa técnica, é muito técnica, é você seguindo passo a passo. Agora, o mais difícil é realmente você fazer uma taxologia de um dicionário, porque muitas vezes um dicionário ele pode estar na capa escrito um tema. Quando você abre e começa a ler o dicionário, o tema que está na capa não é o que remete à ideia que está dentro do dicionário. Então jamais você pode fazer
uma taxologia pela capa. Você tem que ver o conteúdo do dicionário. E isso é muito enriquecedor. Por quê? Isso abre o nosso dicionário analógico cerebral. É muito enriquecedor isso. Outra coisa também, ele facilita muito o entendimento de várias áreas do conhecimento. Eu, por exemplo, sou formada em letras, português e inglês, e quando eu estudava inglês, eu abri o dicionário, eu ia procurar uma palavra, eu não olhava só aquela palavra que eu estava procurando. Eu lia tudo que tinha na página, nas duas páginas, da direita e da esquerda. Eu tenho esse hábito de fazer isso até hoje com todos os dicionários que eu estudo, que eu leio, que eu pesquiso. Tá? Isso enriquece muito o conhecimento. Porque você pode ser formada numa área, mas você pode ter o autodidatismo em várias áreas do conhecimento. E isso favorece a interação, favorece a interassistência, favorece a comunicabilidade. Então, isso acho que eu passo um pouco de vocês sobre do que eu gosto e de por que eu cheguei no dicionário. Para escrever esse dicionário, por que de um dicionário? Está explicado. Agora, por que de um dicionário de eufemismos? Eu estava fazendo um trabalho de pesquisas no Holociclo, e aí o professor Valdo me pediu, nós estamos fazendo a expansão dos verbetes e das seções de todos os verbetes da enciclopédia. E ele me deu exatamente a eufemismologia para que eu expandisse. Hoje nós temos no Holociclo 6.260 dicionários com 1.652 temas e vários idiomas. Com essa quantidade e essa diversidade de temas, nós tínhamos somente dicionários de eufemismo na língua inglesa, italiano, francês e espanhol. Nenhum dicionário desses idiomas eu poderia traduzir um eufemismo para o português. Por quê? Porque é muito específico, cada um tem o seu eufemismo no seu idioma. Se você traduzir, não é a mesma coisa. Aliás, qualquer obra que você vá traduzir, você não tem a tradução perfeita daquela obra. Aí eu viajei, eu fui para Rio, eu fui para São Paulo, eu pesquisei na internet, eu fui em mais de 60 as maiores livrarias de Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, e eu não achei nenhum dicionário de eufemismos. Eu estava no Rio numa livraria onde eu tive assim, a assistência, o amparo de um vendedor que ficou exatamente 2 horas e 20 minutos comigo, pesquisando, procurando todas as livrarias que eles tinham, que eram associadas a ele, todas as editoras e todos os distribuidores. Ele não encontrou. Eu tenho amigos que moram na África, em vários países da África. Eu coloquei esse pessoal, tenho gente em Açores, tem em Joanesburgo, tem em Petrólea, tem em Maputo, tem em Moçambique. Eu pedi para que essas pessoas pesquisassem para mim. O que eles encontrassem poderiam me enviar. Isso foi assim durante mais de 1 ano. Ninguém conseguiu absolutamente nada. Aí, em função disso, eu cheguei para o professor Valdo e falei assim, olha, não tem como expandir esta seção da enciclopédia porque não tem fonte de consultas. Ele falou assim, então por que você não faz? Eu amo desafio. Me desafiou, eu adoro. E quanto mais difícil o desafio, aí é que eu gosto mais. Isso em qualquer área, não só na parte da escrita, não só em literatura. Qualquer área me desafiou, eu vou. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. E foi assim. Como na época eu estava terminando um outro livro, eu falei para ele, tá bem, assim que eu terminar esse livro, eu começo esse daqui. E fiz assim, terminei o livro enquanto os revisores estavam revisando, num período de 3 meses, eu
voltei de uma projeção lúcida, rememorável, onde eu tinha exatamente isto, de capa a contracapa, veio tudo, veio o sumário, veio sessões, veio introdução, veio apresentação, veio absolutamente tudo. Isso eram 3h40 da manhã. Eu saí correndo, vou usar um eufemismo, fui ao toalete, um eufemismo. Fiz as minhas necessidades fisiológicas, 2 eufemismos. Só para vocês verem como a gente usa o eufemismo naturalmente. E corri para o computador. Corri para o computador e fiz exatamente o sumário com tudo que eu deveria escrever. Coloquei as ideias principais lá e saí do escritório. O dia clareou, vi que eu tinha que me organizar. Atualmente eu moro sozinha. Eu dispensei minha diarista, eu fui ao banco, botei dinheiro em casa caso eu precisasse, eu fui ao supermercado, abasteci tudo que eu precisava, e durante 15 dias eu passei dentro do escritório. Eu não atendi telefone, eu não respondi e-mail, eu não entrei em internet para fazer pesquisas, eu não atendi interfone, eu desliguei absolutamente tudo, me isolei do mundo. Durante 15 dias, com o material que eu tinha em casa, eu escrevi 520 verbetes em 15 dias. Para vocês terem ideia, isso é muita coisa. Tá? De algo onde você não tem uma única fonte de consultas. Porque, como eu disse, não tem dicionário, não tem fonte intrafísica. A Sônia está lembrando bem. Não tem dicionário, não tem um único livro onde você tem assim, aqui é um livro de eufemismos. Não existe. Aqui vocês vão ver que existe eufemismo em várias áreas do conhecimento. Literatura, política, sociologia, psicologia, medicina, jornalismo, comunicação, em todas as áreas do conhecimento. Agricultura, aviação, todas que vocês possam imaginar. Até onde eu consegui. Os eufemismos eu coloquei nessa edição, que está com 3.722 verbetes. Bom, passaram esses 15 dias que era o material que eu tinha em casa, da minha biblioteca, aí eu me abri para o mundo. E eu fui direto para o Holociclo, com essa quantidade de dicionários lá, e eu comecei a literalmente garimpar, que hoje o Ricardo teve a oportunidade de nós estarmos numa livraria e ele viu o que é um garimpo procurando eufemismos. Não é? Eu comecei a garimpar nos dicionários que nós tínhamos lá, em todas as áreas. Então eu já sabia que eu ia encontrar em direito, eu sabia que ia encontrar em psicologia, sociologia, filosofia, política, religião, educação. Eu comecei, depois que eu esgotei, tá, procurando livro por livros, eu entrei na área dos dicionários da língua portuguesa de Portugal. Aqui neste livro, nessa edição, nós temos muitos verbetes que, para nós que não estamos acostumados com o linguajar de Portugal, do português de Portugal, às vezes parece assim, algo estranho, mas tem o que me deu uma grande fonte de consultas. Saindo do Holociclo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer viagens em livrarias, bibliotecas, Biblioteca Nacional, bibliotecas públicas, universidades, onde eu podia encontrar alguma fonte que eu pudesse acrescentar mais eufemismos. Passei a ouvir, né, você fica atento e os eufemismos chegam até você. Você escuta uma pessoa falando, você assiste um filme, você vê um noticiário, você vai num debate, você vai num curso. Tudo para mim foi fonte de pesquisa. Tudo para mim foi fonte para inserir no dicionário. Até que um dia eu estava lendo um livro que se chama Tabus Linguísticos, do Mansur Guérios, ele é do Paraná,
e que ele me chamou a atenção que nesse livro ele fez um estudo do eufemismos e que remeteu a um autor de Portugal, onde ele apresentava um estudo sobre tabus linguísticos e que nesse estudo, mais tarde, ele transformou esse estudo de tabu linguístico, ele expandiu e escreveu exatamente um livro, não foi um livro, foi uma pesquisa mais ampliada sobre o eufemismo e o disfemismo na língua e na literatura portuguesa. Quando eu vi, era o único livro no mundo inteiro que eu já tinha vasculhado os 8 países que falam o idioma português, foi o único livro que eu falei, aqui deve ter alguma coisa. Foi uma tese dele e que eu descobri que esta tese foi publicado no Diário de Notícias de Lisboa. Essa tese estava na Universidade de Lisboa e eu falei, eu vou conseguir essa tese. Eu tinha 2 amigas que estavam lá, morando e com contato direto comigo em Foz do Iguaçu. Pedi para elas assim, tira para mim a cópia. Elas só conseguiram tirar a cópia de 2 páginas, que são essas daqui, e que eu tinha no livro do Mansur Guedes. Eu falei, não, porque a Universidade de Literatura de Lisboa, ela não permitia que fizessem cópias. Não podia tirar mais do que 2 folhas de cópias. Falei, para mim não adianta, e eram as 2 folhas que eu já tinha no livro. Aí eu tenho várias amigas que moram em Lisboa, que moram em Portugal. Eu pedi para uma delas, que inclusive está mencionada aqui, que é a Lourdes Sá, que é o que eu faço um agradecimento aqui. Falei para ela, Lourdes, eu estou precisando disso. Ela falou assim, o que você quer? Eu falei, tudo. Aí ela falou assim, tudo? Eu falei, tudo. Aí ela foi na universidade, falou assim, eu vou ver se eu consigo. Foi na Universidade de Lisboa e na cadeira de literatura e disse para mim, Roseli, não consegui. Mas lá me informaram que na faculdade de Direito, eles têm uma cópia lá. Ela falou assim, eu vou ver se eu consigo. E assim ela foi. Ela chegou na faculdade de Direito com uma obra-prima em mãos. Eles simplesmente entregaram para ela e falaram assim, ó, a obra está aqui, a copiadora está ali, te vira. Ela olhou assim espantada, porque lá tinham feito foi tanto empecilho que ela não conseguiu. 2 outras pessoas já haviam tentado e não haviam conseguido, que ela falou assim, eu posso tirar? Eu falei assim, tudo que você quiser. Como eu já falei para ela que eu queria tudo, eu falei, é de capa a contracapa, eu quero é tudo. E assim ela fez, e tirou. Bom, diante disso, eu com essa obra em mãos, não era dicionário, não era um livro, era um estudo sobre eufemismos da língua portuguesa. Mas ele, nesse estudo dele, ele não fala só de eufemismos da língua portuguesa. Ele fala dos eufemismos em francês, em alemão, em latim, em grego, em inglês. Todos os idiomas que até então ele conseguiu pesquisar. Então, eu tive que fazer uma seleção, porque para mim o que interessava era realmente a parte de português. E mesmo dentro da parte de português, eu precisei, como eu tenho muita facilidade de ter os livros na mão lá no Locico, eu fui na parte de dicionários da língua portuguesa para ver o que era. Eu tinha que checar para ver se realmente aquilo era eufemismo. Porque o que é eufemismo hoje pode não ser amanhã. Ele pode passar até a ser um disfemismo. Tá? Então, eu tive que checar tudo dentro da língua portuguesa para saber se realmente era ou não. E, além disso, como tenho muitos portugueses que estão hoje radicalizados em Foz do Iguaçu, eu conversava com eles e com o livro na mão. Escuta aqui, esse termo aqui ainda é usado até hoje? Ah, sim, é usado. Onde é que é usado? É usado na Beira, é usado no Porto, é usado em Lisboa. Eu falei, tá bem. Aí eu fui catalogando tudo. Então, antes de colocar no meu dicionário, eu tive que fazer toda essa pesquisa para ver se realmente ela tinha validade. Porque essa obra dele, como eu disse, é de 1927, então algo muito antigo. Mas como o português de Portugal é muito tradicional,
Não é como o nosso português, que sofre uma influência muito rápida, uma mudança muito rápida. O português de Portugal, ele é mais tradicionalista, ele é mais conservador, assim como toda língua de origem, que é o caso do inglês. O inglês da Inglaterra, ele é muito mais conservador do que o inglês dos Estados Unidos ou de outro país. Então, eu tive que checar para ver se o que eu ia colocar aqui, se realmente procedia. E assim eu fiz. E o resultado está aqui desse trabalho, que eu tenho a oportunidade de dividir com vocês. E sei que vocês, ao fazer uso desse dicionário, vai estar ajudando e ampliando muito para aqueles estudiosos, pesquisadores, curiosos, que queiram fazer uso dos eufemismos. Então, agora, depois dessa apresentação, eu abro para vocês, para as perguntas.